Eu acho que desde aquela época, né, a mulher sempre foi colocada como culpada, sempre foi menosprezada, sempre existiu, né, uma cultura muito. Não? Não. Então é porque. Ali a mulher está sendo colocada como culpada. Para ela ser colocada como culpada é que antes não era. Né? Antes não havia uma tradição assim. Mori, você pode explicar o porquê disso no mito? Sim. Então, Karen, assim, a questão, né, seria muito longa se eu te puxasse lá do começo, mas é que os textos de Gênesis, eles são retroprojeções daquilo que o autor está vivendo no seu presente, ou seja, após o cativeiro babilônico, certo? Então a mulher ela é colocada ali como a culpada por ter conversado com a serpente, porque no momento em que o sacerdote, o escriba sacerdotal, ele está escrevendo aquela passagem, ele está escrevendo o livro de Gênesis, ou parte dele, ele tem um problema na sociedade dele, que é a influência muito, digamos assim, enfática da mulher na sociedade no que dizia respeito à questão da religião. A mulher ela estava inserida no profetismo em Israel, como, por exemplo, na classe de profetas carismáticos. O que é a classe de profeta carismático? A classe de profeta carismático é justamente o oposto da classe do profeta cultico. O profeta cultico era o profeta do rei, o conselheiro do rei sustentado pelo rei. O profeta carismático é aquele tipo de profeta que era sustentado pelo povo. Dentre eles tinham muitas mulheres que prestavam cultos às suas diversas divindades. Temos um exemplo na Bíblia, a feiticeira de Endor, que é chamada vulgarmente de feiticeira, porém ela era uma da classe dos profetas carismáticos que eram sustentados pelo povo. Temos o profeta Eliseu, que era um profeta carismático, sustentado pelo povo, certo? O profeta Elias é um profeta pintado com vestes de sacerdote, porque o sacerdote queria que o povo pensasse, olha, profeta tem que ser assim. Então Elias, ele é um personagem que ele é colocado como profeta, porém nele é colocado uma vestimenta de sacerdote. Tanto que ele faz sacrifícios e tudo. Então, o que acontece? Nessa sociedade, a mulher era muito, muito influente no que dizia respeito à religião, e em Jerusalém havia o culto a Asherá, havia o culto a Nehushtan, a serpente da cura, certo? Então, a Nehushtan, a serpente da cura, ela estava dentro do templo de Jerusalém. Os sacerdotes, os líderes judaítas precisavam exterminar essa crença para que ela não fosse uma influência contra a divindade que eles queriam estabelecer ali, Yahvé. E então Eva, ela é colocada no Gênesis como a mulher que tem o contato com a serpente. Nehushtan era uma serpente alada. Então, portanto, a ordem de Yahvé no texto é: a serpente agora vai comer pó. Por quê? Porque antes não comia. Por quê? Porque ela andava? Não, porque ela voava. No mito, certo? Por quê? Porque Nehushtan era uma serpente alada, a serpente da cura, que estava dentro do templo de Jerusalém. Com isso, o sacerdote está dizendo para os seus ouvintes: não existem mais serpentes aladas, todas agora rastejam e comem pó. E a culpa de quem é? De toda essa confusão que se deu por causa da serpente é por causa da mulher. Então as mulheres, elas tinham isso como um marcador objetivo na sua mente. Então todas as vezes que elas pensassem em cultuar a serpente da cura, a serpente Nehushtan, ali estaria o texto diante delas, ou melhor, né, o dito, porque os textos eram lidos para eles. Então ali estariam a ideia de que Yahvé amaldiçoa a mulher quando esta tenta ter contato com algum tipo de serpente. Diante disso, a serpente é colocada como inimiga do homem para sempre. Certo? E a árvore, Mori? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Era símbolo também de feminino, do culto feminino? Olha, existe, né? Nós podemos puxar um barbante que vai trazer ali a imagem de Asherá, certo? Porque a Asherá, ela era representada numa árvore estilizada, onde os animais se alimentavam ali de suas folhas, tanto que a Asherá, ela é a mãe de todos os viventes, assim como Eva, certo? Como? Então o nome Harvá tem uma Exatamente. referência a Asherá? Isso. Ah, não. Então, e o símbolo da Asherá passa a ser demonizado na nova religião e Exatamente. proibido. Então, o que está acontecendo ali em Gênesis é a proibição do culto antigo para a introdução do culto novo? Exatamente. Rapaz, esses caras eram demais, né, mano? Outra coisa só para finalizar e passar, né? Para não ficar falando. Por exemplo, essas mulheres, Karen, elas ofereciam um culto agrário, digamos assim. Elas ofereciam bolos à rainha do céu. Nós podemos ver isso em Jeremias, capítulo 44, versículo 17 em diante, certo? E desde que paramos de oferecer bolos à rainha do céu, nós temos sofrido, temos passado fome e estamos sendo exterminados à espada e temos necessidade de tudo. Então, as mulheres falando, certo? E então, Caim, ele é colocado como aquele que oferece o culto agrário das coisas que vêm da terra, e ele é rejeitado. E Abel, então, agora ele é colocado como alguém que oferece o sacrifício de animais substitutivo, porque era isso que o templo de Jerusalém queria. Então, Caim, com o seu culto agrário, é reprovado. Abel, com o seu culto de sacrifício de animais, é aprovado. É o jeito que o sacerdote moneteísta, é o jeito que, é o é o jeito que o sacerdote judaíta ele encontrou para dizer ao seu público: olha, está proibido aqui o culto agrário, porque isso não agrada Yahvé. O que agrada Yahvé agora é bicho morto. E se vocês não vierem fazer os seus sacrifícios aqui e entregarem os seus animais como oferenda, quem morre no lugar deles é vocês. Então estão falando ali que no chat que Deus não curtia esse negócio de papo vegano, né? Tinha que ser carnívoro mesmo.
deixa eu ler o superchat aqui, galera. O Rex não conseguiu sobreviver, porra. Por isso foi extinto, né? O Mateus falou assim, ó. Se Deus não causa e permite o mal conforme descrito na Bíblia, isto também é uma evidência que estão cometendo o mesmo erro de sempre, manipulando a fé pública. No caso, Deus, ele controla na Bíblia, né? Ele controla e causa o mal. Aí eles falam que não, que nem vocês viram hoje no vídeo que eu mostrei do Nicodemos. O cara fala que não, que Deus é o bom e existiu o mal. Como é que o mal existia? Não sei, existia lá, tava lá, solto lá. Entendeu? Aí a gente fala isso pro crente, aí o crente acredita. Aí a gente tem que vir ateu e falar assim, ó, vamos ler a Bíblia? O que a Bíblia fala? Aí lê a Bíblia pro crente, é impressionante um negócio desse. O professor Arilson falou assim, ó, sou ateu desde minha adolescência. Não, e